Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, independente do momento que vocês estarem vendo esse vídeo. Vamos para mais uma rodada então de Cartola FC. Pessoal, sem mais delongas, vamos trazer um breve fechamento de como foi a nossa rodada 34, tá? Média dos cartoleiros que ficou bem baixo, ficou 39,61 pontos, o nosso time fez 68,74 pontos, mais ou menos aí 29,1 pontos acima da média. Uma boa pontuação que nos difere, que nos mantém no topo e sempre em busca aí, então, dos nossos objetivos e nossas ligas. Pessoal, sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos passar então já para o nosso vídeo de dicas, tá pessoal? Rodada que vai ser bem corrida, né? A gente teve o jogo do Inter ontem que fechou a rodada 34, ontem à noite, começou às 8, finalizou às 22 horas. Hoje de manhã o mercado já estava aberto. O mercado fecha amanhã, pessoal. Essa reta final de campeonato vai ser bem corrida, vai ser bem intensa. E vamos em busca de trazer o que há de melhor para você estar escalando aí o time e cumprindo com o objetivo em vossas ligas. Sem mais enrolação, já vamos passar para o time. Vamos vender todo mundo aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então pela posição que mais nos entrega pontos, a posição do atacante. Para essa rodada, pessoal, tá? A gente tem algumas ressalvas a serem feitas. Time do Atlético, tá? Fez o jogo com o Botafogo. O Botafogo foi com o time reserva. Aliás, o Botafogo foi com peças titulares e o Atlético com o time reserva. O Atlético teve um jogador a menos. Foi um jogo tumultuado, o jogo ficou no empate. Então, acredito aí que foi um baita jogo e vai ser um filtro aí de como vai ser a final da Copa, né? Um baita jogão. Mas vamos lá. Para essa rodada, pessoal, uma boa opção aqui pro ataque. Vamos por ordem, tá? Começar pelo Wesley, uma boa opção. Nessa rodada passada já fez uma boa pontuação. Ele que vem fazendo gols, que vem participando dessa nova crescente do time do Internacional. Vai enfrentar um Bragantino, que eu acredito que tá faltando asas pro Red Bull. Mas tem uma questão aqui, pessoal. O Bragantino tá na zona de rebaixamento, tá? E pode ser um candidato aí meio que direto com o Grêmio nessa briga. Vamos ver se o Inter vai tirar o pé, se o Inter vai jogar o que pode. Claro que pro Inter era melhor. O Inter ainda não sei se tem alguma chance matemática de ficar campeão, mas premiações, né, pessoal? Entre ficar em quinto, ficar em quarto, acho que tem valores aí. A vaga direta, inclusive, né? Então tem que ver qual que vai ser o foco do Inter aí, se vai ser focar no seu campeonato ou talvez em ajudar a afundar o Grêmio, tá? Mas de qualquer sorte, pessoal, Wesley é uma boa opção, vamos com ele no nosso time. Wesley ou Borré, tá? São duas boas opções, mas dobrar eu não vejo como uma boa opção. Eu vejo um ou outro como boas opções, tá? Temos aqui uma opção um pouco mais ousada, pessoal. Um nome que acredito que poucos vão com ele em time. E é um cara que vem imitando. Na última rodada fez 11, 15. Tem uma média básica boa, vem de boas pontuações. Juventude que briga também para fugir do rebaixamento. Vai enfrentar praticamente o já afundado Cuiabá. Tá? É uma aposta bem ousada, mas super válida, tá, pessoal? Não é loucura, tá? Pessoal, o Soteldo é uma boa opção para essa rodada, tá? Claro, pessoal, o ideal cenário para o Soteldo, tá? O Cruzeiro, ele não vem de vitórias, né? A gente sabe que essa fase com o Diniz está bem complicada. E o Cruzeiro tem a final da Copa Sul-Americana no sábado, às 17 horas. Pessoal, Cruzeiro campeão, eu acredito que já encerra o ano do Cruzeiro. Não tem mais foco no Campeonato Brasileiro e não tem... já vão ter sua vaga para Libertadores, né? Então, pessoal, tendo em vista esse cenário, se o Cruzeiro for campeão, o Soteldo é uma super opção pro Grêmio, pessoal. Ou o Soteldo, tá? Ou o Aravena. São duas boas opções, tá? Mas claro, com o Cruzeiro campeão. Agora o Cruzeiro não sendo campeão, ele vai precisar buscar sua vaga para Libertadores. Acontecendo isso, eu vejo que o cenário aqui muda contra o Grêmio, tá?
Então, de momento, Soteldo se torna, sim, uma boa opção, mas a gente vai deixar de lado de momento, porque tem opções melhores, tá? Estevão, pessoal, baita opção. Acredito que vai ser uma das revelações aí desse campeonato. Tivemos um pouco de azar, porque ele ficou uns jogos afastado, né? Eu acho que estava lesionado, se não me engano, né? E mesmo assim, já está vendido para o Chelsea. O campeonato do Palmeiras esse ano é único, exclusivamente o Brasileirão. Acredito que aqui é um jogo para gols, tá? É um jogo para gols, um jogo para SG, tá? Então, tendo em vista isso, o Estevão é sem dúvidas uma excelente opção. E pessoal, vou estar fechando aqui com Igor Jesus. Eu quero ter um atacante do Botafogo, porque essa disputa me parece que ela aumenta, tá? O Palmeiras não venceu seu jogo, chegou o Botafogo na terça, na quarta-feira e também não venceu o seu jogo. Deixa a disputa ainda mais acirrada, né? Era o momento para um dos times, ou o Palmeiras encostar, ou o Botafogo deslanchar, mas nenhum aproveitou a oportunidade. Então, pessoal, eu boto o Igor Jesus aqui, tendo em vista uma pontuação básica, média que ele tem boa, tá? E também tendo em vista um possível SG aqui, né? Sendo times aí que estão brigando ativamente pelo título. Trouxe boas opções, trouxe alternativas, trouxe apostas, então para ataque, pessoal, a gente está muito bem servido, tá? Partimos ao meio campo, que é outra posição que também, pessoal, olha, essa primeira tela, qualquer um aqui no time é uma boa opção, tá? Mas vamos lá, a gente tem que escolher os melhores e vamos em busca aí de mais uma mitada, né, pessoal, que nos últimos jogos a gente tem acertado e tem acertado bem nos meio campos, tá? Meio campo e ataque tem sido onde a gente mais tem acertado. A dificuldade desse ano, tanto para nós quanto para outros times, é acertar o SG, tá, pessoal? Cada vez mais improvável, mais imprevisível, mas a gente vai tentando. Pessoal, para essa rodada, Lucas Moura, uma boa opção. Pessoal, os dados dele, 17, 6, 10, 9, 12 pontos, falam por si só. Vai enfrentar o Atlético, que não vem numa fase... No brasileiro, né, não é uma fase boa. E com talvez uma cabeça já pensando na Libertadores. O Atlético, pessoal, ele tem duas possibilidades. Se ele ganha a Libertadores, tá, acaba aí. O brasileiro para eles não tem mais sentido, tá? Mas agora, pessoal, se eles não conseguem a vaga, é complicado o time do Atlético, o peso da folha salarial, o peso do elenco, não disputar nenhuma competição internacional no que vem. Então, ou eles vão apostar tudo na Libertadores, pessoal, ou tem risco de ficar fora aqui de uma vaga para a Sul-Americana ou para a Libertadores, tá? Então, eu acredito que o Atlético vai acender uma luz e acredito que vai ser um jogo difícil, tá? Mas mesmo assim, pessoal, a fase do Lucas é surpreendente, é fenomenal, tá? Então, nós vamos com o Lucas aqui em nosso time. Pessoal, eu quero fazer uma aposta nessa rodada, tá? Tendo em vista o cenário atual, Fluminense na zona de rebaixamento, e eu acredito que é um time que não cai, tá? Esse jogo é jogo de 3 pontos. O time vai jogar em casa, vai jogar com sua torcida. Acredito que se tiver gol do Fluminense vai ter participação do John Arias, tá? E com isso nós vamos com ele em nosso time, tá? Pessoal, agora eu tenho duas vagas e dois... Aliás, eu tenho uma vaga e dois bons jogadores. Rafael Veiga aqui e Garro aqui. Principal jogador do Corinthians e um dos principais jogadores do Palmeiras. Se eu for analisar pelo contexto da partida, tá? Eu vejo o Palmeiras vencendo esse jogo, tá? Eu vejo o Palmeiras vencendo esse jogo e possivelmente buscando um saldo aí, porque é jogo para fazer ponto, pessoal. O time que tá brigando por título não pode perder, tá? Então esse é o cenário do Palmeiras. Aqui do Corinthians, pessoal, a fase deles é surpreendente, tá? O time que até então estava brigando para fugir do rebaixamento, hoje é um time que busca Libertadores. Vai enfrentar um Vasco que não está numa situação legal, tá? Então são baita jogo aqui também, tá, pessoal? E o Corinthians é sim favorito, tá? Nesse momento aqui, pessoal, eu vou estar fechando com o Garro, tá? E eu explico por quê. A gente já está posicionado no Palmeiras, tá? Com o Estevão, tá? Então, talvez, caso
uma possível mudança que pode acontecer aqui é se o Yuri Alberto ir para o jogo, tá? Porque hoje ele está como dúvida, porque ele saiu lesionado, enfim, do jogo passado. Então a gente pode talvez fazer uma alteração, que daí a gente bota o Yuri Alberto e bota o Rafael Veiga. Mas, pessoal, de momento, o nosso time que vai é este, tá? A gente tá bem variado nos times, tá? A gente tem praticamente um jogador de cada time, várias apostas, tá? Então, acho que são bons jogadores e jogadores que podem nos entregar uma pontuação legal. Inclusive, pessoal, deixei de fora aqui, mas tem um baita jogador que é o Alan Patrick. Se você não for com o Wesley ou com o Borré no ataque, Alan Patrick no meio campo, tá? Partimos então aos laterais. Vamos por aqui que o lateral tem entregado mais pontos para nós do que os zagueiros, né? Então a preferência é aqui. Pessoal, primeiro que eu boto é Bernabei. Só vou mostrar a média e não vou falar mais, tá? 7, 9, 9, 12, 7, 2, 6, 13, 18, 8 pontos. A média dele, pessoal, como mandante, enfim, como geral, tá? Como geral, 7,6 pontos é uma baita média, tá? E como mandante, se não me engano, ela tá em 9 ou 10 pontos, tá? Então é um excelente jogador. Essa fase do Inter é um reflexo de uma boa atuação do Bernabei, que até então era esquecido pelo Kudê, né, que era o antigo treinador do Internacional, ganhou oportunidades e aproveitou as oportunidades com o Roger. O principal jogador desse retorno do Inter, né, dessa nova fase do Inter, e eu acredito que o Bernabé aí é um jogador, ele tem um potencial ofensivo e uma possibilidade de SG. Tendo em vista, pessoal, o que eu falei, é escalação para ele, tá? Aqui nós temos a questão do Cruzeiro com o William, tá? Muito vai depender do jogo de sábado, tá? Então a gente vai ter que arriscar, na verdade, né? Porque o mercado fecha no sábado. Exato. Talvez a gente já saiba a situação do Cruzeiro, então a gente já pode ter um direcionamento. Ele é uma boa opção se o Cruzeiro perder o título da Copa, tá? Cruzeiro ganhando, eu prefiro outras opções. Ou eu prefiro o Vitinho ou o Alex Telles, um deles, tá? Por uma questão de momento, pessoal, o Vitinho para mim tem uma fase melhor, tá? Cruzeiro vai lá, ganha a Copa, aí o Reinaldo se torna uma opção. Mesmo jogando fora de casa, ele é o jogador que tem a bola parada do Grêmio, tá? O Grêmio que tá brigando para fugir do rebaixamento, enfrentando um possível Cruzeiro que não brigue mais por nada esse ano. Então o cenário é bom, tendo em vista esse cenário, tá? O único e exclusivamente esse cenário. Partimos aos zagueiros, pessoal, tá? Aqui normalmente eu tenho uma aposta novamente, uma aposta em Thiago Silva, tá? Deixo claro que é uma aposta. Ele depende única e exclusivamente do SG, tá? Se ele não fizer o SG, a chance de fazer uma pontuação baixa é alta, tá? E tem opções mais ativas aqui. Adrielson ou Bastos, tá? Por um momento eu prefiro Bastos e já vou estar escalando ele. E também uma segunda opção aqui é o Gustavo Gomes. Pessoal, a gente está escalando ele há 2 rodadas e ele não está entregando pontos. Pessoal, o Palmeiras é o time que mais faz SGs. A gente está se posicionando numa condição de proteção, tá? A gente não tem arriscado muito e por momento não tem dado certo. Mas, pessoal, uma hora a gente vai acertar. Assim como há umas 4 rodadas atrás, quando o Palmeiras fez 3, 4, 5 SGs seguidos, a gente acertou todas. Agora a gente está só mantendo uma exposição, tá? A gente pode errar? Pode. Mas muita gente vai errar conosco, tá? Não é uma posição, os zagueiros, onde alguém vai tirar uma pontuação de você. É mais fácil você estudar dados, e acertar um atacante, acertar um meio-campo, do que errar um zagueiro, tá? Isso é fato. Vamos escalar aqui o treinador, pessoal. Já vamos tirar da frente. Gosto do Abel Ferreira, gosto do Arthur Jorge, tá? E gosto do Ramon Dias e também gosto do Roger, tá? Como a gente tem poucas opções, aliás, como a gente tá com poucas opções do Inter no elenco, a gente vai com o Roger, tá? O Roger, ele é uma opção focado nessa boa fase do Inter e na má fase do Bragantino. Temos que ver que se o Inter não vai tirar o pé, tendo em vista dar uma mão aí para afundar o Grêmio, tá?
Renato se torna um cenário apenas se o Cruzeiro for campeão do título, tá? Ramon Dias vem de 5 vitórias, uma boa opção. Arthur Jorge e Abel são opções tendo em vista aí o SG, tá? Chegamos aos goleiros, tá? Aqui eu tenho uma boa opção e uma aposta que eu vou fazer tendo em vista o SG, pessoal. É um goleiro que eu não sei, acredito que não vai ser tão exigido, tá? Mas o SG nos interessa, então vamos com o Everton, tá? Mas eu vou falar de outras boas opções também. Fábio, uma opção um pouco mais ousada. John, uma boa opção. Fechamos então aqui, pessoal, nosso time, tá? Esse é o nosso time que vai a campo. Temos duas opções na zaga de Botafogo, duas opções de Palmeiras, o Inter aqui que Bernabé para mim é o único jogador unânime nessa rodada, tá? Aqui a gente tem opções mais diferentes, mais variadas, tá? Entre jogadores, a gente está expostos em mais times e é uma condição de proteção, digamos assim. Se eu tivesse precisando buscar pontos, pessoal, o que eu ia fazer? Eu ia dobrar. Talvez dobrar o Internacional, tá? Talvez aqui no meio campo uma opção de trazer o Veiga, tá, pessoal? E não talvez ousar tanto em áreas, tá? Mas, pessoal, é uma reta final e a gente precisa definir a nossa posição. Ou a gente vai buscar atacar uma posição acima da tabela, a gente vai buscar proteger posição. Então, são cenários diferentes, tá? O nosso time, pessoal, a gente está bem variado, a gente está bem exposto, mas a gente não fica dependente só de um time. Digamos assim, se o Inter vacilar, pessoal, outros times vão fazer a cobertura. Agora, se eu tô com Borré, Wesley e Alan Patrick no time, eu dependo do Internacional. Então esse cenário eu não quero, tá? Nossa posição em nossas ligas está bem embolado e a gente precisa fazer uma pontuação aí ou de proteção ou de manter junto com os demais cartoleiros, tá? Então o nosso time que vai a campo, ele vai nessa projeção, tá? E de atacante e de capitão, eu vou fechar com o Estevão, tá? Pelo que ele já fez, pelo que ele faz e pelo que ele pode entregar nesse jogo. Pessoal, deixa nos comentários qual que é a pontuação do time de vocês nesse ano, nessa temporada, e, e qual vai ser a aposta de vocês, tá? Se quiser deixar o time, pessoal, deixa o time aí nos comentários que a gente faz uma análise também. Um forte abraço, uma boa rodada a todos e bora aí em busca de mais uma mitada.